Também quero aqui salientar o trabalho que fizemos a semana passada, juntamente com a SEDAM. Estivemos fazendo uma visita à Assembleia Legislativa no Mato Grosso. A FAMERON, que é a Federação da Agricultura, FAMERO, né, que é a Federação de Agricultura, Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, e também ao governo, a Secretaria de Meio Ambiente daquele estado, para conhecer os projetos que estão sendo trabalhados naquela região, os projetos de lei naquele estado, referente a os projetos de RED, os projetos de mudanças climáticas, projeto de compensação por serviços ambientais ou pagamento por serviços ambientais. Lá eles têm hoje já uma legislação de RED aprovada, que é referente à questão das áreas de recuperação, né? Estão trabalhando agora um projeto de lei separado com relação às mudanças climáticas no estado, e dentro desse projeto vem incluir o pagamento por serviços ambientais. É um tema que nós temos trabalhado na Comissão de Agricultura, e lá nós visualizamos que ainda tem uma distância bastante grande daquilo que a sociedade espera na questão ambiental, mas principalmente na questão do produtor, que é aquele que presta o serviço ambiental. A proposição que nós fizemos junto à SEDAM, e que foi criado de uma audiência pública nossa aqui na Assembleia, um grupo de trabalho junto à SEDAM, para a elaboração dessa lei de mudanças climáticas no estado. Essa lei que deve contemplar a questão do RED, que é com relação à recuperação, e contemplar também a questão de pagamentos por serviços ambientais. Nós entendemos que a questão da sustentabilidade ela é importante. Entendemos que o agricultor, seja ele grande ou pequeno, se nós conseguirmos dar a eles as condições de manter a sua área, de preservar a sua área, nós teremos com certeza a questão ambiental solucionada no estado. Se nós acharmos, ou se os governos acharem que o produtor vai fazer isso sem ter nenhuma compensação financeira, isso, na minha visão, não vai acontecer nunca. Então nós precisamos que essa lei, o Estado possa, a SEDAM possa, o mais rápido possível, junto a esse grupo de trabalho, elaborar essa legislação que trata das mudanças climáticas do estado, que trata da RED e que trata do pagamento por serviços ambientais. Isso irá fortalecer a nossa agricultura, irá fortalecer a nossa sustentabilidade. Dizer que a região amazônica por si só, ela tem que ser preservada, o mundo inteiro diz. Agora, como que isso deve acontecer? A forma como nos prega é uma forma que é inviável para o nosso estado. Eu defendo aqui a questão das nossas reservas, eu defendo a questão de toda a nossa fauna e flora que existe no nosso estado, mas eu defendo, acima de tudo, a sustentabilidade também das famílias que vivem no campo. Você imaginar que uma propriedade, uma pequena propriedade, que tem que recuperar 1 hectare de terra, 1 hectare de floresta, ele tem um custo hoje entre 6 e 7 mil reais por hectare. Não vai acontecer. E ficar cobrando do produtor que ele faça isso sem ter remuneração, é achar que os nossos produtores são relógios, trabalham de graça. Aliás, o relógio não trabalha de graça. Então, a gente precisa entender que essa sustentabilidade tem que estar incluído dentro dela a questão da sustentação econômica das famílias que vivem no campo. Nós não temos que ficar discutindo se é grande, se é pequeno.
nós temos que discutir com o resto do Brasil e com o mundo a importância que é a Amazônia. Se realmente a Amazônia ela é importante para o mundo tem que contribuir para que as famílias, para que os estados que fazem parte da Amazônia recebam por isso. O mundo tem que bancar a questão ambiental aqui no Brasil. O mundo não pode ficar nos cobrando. E os outros estados da federação, que até em algum deles tem algumas experiências, precisam entender que na Amazônia se produz, que é um povo trabalhador e que não vai deixar de produzir se não tiver as compensações que precisa ter. A minha propriedade é uma pequena propriedade. Se eu tiver que cumprir, mesmo com a mudança do Código Florestal, a legislação, sem ter esse benefício compactuado com o restante do mundo, e o mundo entender que isso é importante, os outros estados entender que as famílias que vivem aqui, para preservar sua nascente, para preservar sua reserva, para preservar os seus rios, que é de suma importância para quem vive aqui, mas também é importante para quem vive fora daqui. Então, essa ideia, esse projeto deva contemplar a sustentabilidade social, ambiental e também a sustentabilidade econômica dos estados e das famílias que vivem na agricultura. É isso que a gente tem trabalhado. Ali no Mato Grosso ainda é uma pequena semente plantada. A nossa equipe esteve no Acre, vendo também essa outra experiência. E o estado de Rondônia não precisa ter medo de trabalhar essa questão. Os nossos produtores não precisam ter medo de discutir essa questão, porque o mundo tem recurso para isso. O que nós precisamos é de uma boa lei, de um bom projeto, para que isso possa ser viável financeiramente também para o nosso estado. Nós podemos ter isso, essa lei, podemos ter a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, como inclusive instrumento de arrecadação para o estado, na questão ambiental, na questão de turismo, enfim, em tudo aquilo que nós precisamos discutir, elaborar essa lei. Então, essa visita nossa, junto com a nossa equipe, esteve lá a menina da SEDAM acompanhando também a nossa equipe, e nós pudemos visualizar de perto uma pequena lei, ou uma lei de uma parte de um projeto que eles fizeram lá. Eles fatilharam a ideia, e nós não. Nós estamos com a ideia, deputada Adelino, de fazer isso numa legislação só, que possa dar proteção ao Estado, proteção à questão ambiental, mas principalmente proteção às famílias que vivem da agricultura, que vivem da pecuária, ou enfim, que vivem no campo aqui no nosso estado de Rondônia. Ainda são sementes plantadas, mas eu tenho certeza que deverá, a médio prazo, a gente começar a ter resultados, e resultados importantes. Estivemos visitando uma ONG que trabalha um projeto lá no estado do Mato Grosso, onde ela captou recursos internacionais, da França inclusive, e que outros países têm interesse em investir na Amazônia, desde que tenha responsabilidade, desde que tenha honestidade com o recurso, e desde que seja aplicado aonde que é a principal fonte de manutenção da nossa sustentabilidade, que são os agricultores e agricultoras deste estado, os ribeirinhos deste estado, as comunidades indígenas que também fazem a sua preservação, os extrativistas, agricultores, pecuaristas, enfim, toda a população que vive na zona rural, porque é muito fácil, por exemplo, a gente ver um artista da Rede Globo que nunca soube o que é uma poeira no pé, e se falar que inchada é inchaço de canela, ela vem dizer que nós temos que fazer na Amazônia com relação à preservação. É nós que vivemos aqui, é nós que produzimos, e lá fora come daquilo que nós produzimos aqui. Eu estive, deputado Léo,
parabenizar pela vossa luta e pela disputa eleitoral. Eu estive numa audiência quando estava discutindo o Código Florestal em Brasília. Uma audiência no Senado. E lá estava uma procuradora do Ministério Público lá de São Paulo. Naquela época nós discutíamos os 80% que nós já tínhamos ultrapassado, os 80% de derrubada, e queriam que nós recuperássemos 80% da propriedade. Eu perguntei se ela abriria a mão do salário dela em 80%, porque é isso que reflete na propriedade. Ela disse que nós não estávamos discutindo o salário dela, nós estávamos discutindo a questão ambiental. E eu disse para ela que nós estávamos discutindo o salário dos agricultores que vivem aqui na Amazônia e da população que vive no estado de Rondônia. Porque é esse povo que nós temos que defender e é esse povo que nós temos que buscar, porque é esse povo que mantém o nosso estado na situação que está hoje. O nosso estado está na situação que está hoje justamente por causa do setor produtivo.